Boa noite, sejam bem-vindos. Quem está chegando por aí, bem-vindos. As glórias cintilantes que meu Jesus deixou por meu amor. Então minha alma canta-te, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta-te, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Boa noite, bem-vindos. E quando Cristo, o Boa amado noite. meu, voltando, vier dos céus, o povo. Boa noite, sejam muito bem-vindos. Quem já está chegando por aí. Então, vamos colocar a nossa entrevistada aqui. Boa noite, quem está chegando, bem-vindos. A gente já está se organizando para a nossa entrevistada entrar. Dê certo, bem-vinda. Olá, Tudo bem, querida? obrigada. Graças a Deus. Graças a Deus mesmo. Estava pensando nisso. Depois que a gente fez o teste da live, eu estava me preparando para assistir um aconselhamento bíblico, para fazer relatório, né, para o mestrado. Aí eu baixei a cabeça, menina, o mundo rodou. Por alguns segundos que pareciam horas, você sabe, né? Você sozinha em casa, a cabeça rodando. Aí tem uma irmã Uau, próxima, que eu considero como uma mãe, eu liguei para ela. Aí depois comuniquei que eu estava assim. Aí enjoada, né? A gente fica um pouco enjoada. Mas aí deu certo, eu consegui assistir o aconselhamento mesmo assim e ainda fiz o relatório. E aqui estamos, pela graça de Deus. que bom, que Eu acho que bom. foi um estudo que sugou bastante. Quando a gente vai dar um estudo assim, você que vai dar hoje, por exemplo, eu sei das horas que gasta, né? Mesmo já tendo estudado o conteúdo, leva muito tempo, Sim, é muitas horas, verdade. isso gasta muita energia. É mais do que o cansaço físico. O cansaço físico a gente dorme e no outro dia tá bem, mas o cansaço mental não é assim. Não. É verdade. Um pastor precisa de muita oração, que prega todo domingo, é uma tarefa árdua demais, demais mesmo. Então vamos dar início. Quero ver se a gente começa sempre nos primeiros 5 minutos. O pessoal ainda vai chegar aí, também a live vai ficar disponível, muitos vão assistir depois. Vamos dar início para que a gente aproveite o máximo do tempo, porque o assunto é primoroso. E graças a Deus que conseguimos esse tempinho com a Larissa Fernandes, que é uma mulher ocupada como toda mulher que serve ao Senhor. Incrível como realmente Deus não chama desocupados, Deus só chama ocupados. Continua a dar tarefas e concedendo graça para que faça a vontade dele. Então, Larissa Fernandes, ela é casada com Ivens, não é isso? E eles são de Campinas, São Paulo, é isso, Larissa? Ives, E sim, estão, isso mesmo. eram de São Paulo, né? Mas agora estão em Rio de Janeiro, em Macaé. São da Segunda Igreja Batista, né? De Macaé, Rio de Janeiro. Vocês têm 2 filhos, não é isso? Isso Tá me mesmo. ouvindo bem? Gabriel, de 13 anos. Tá travando um pouquinho. Tá travando? Bom, eu acho, não sei se é a minha internet, o pessoal aí pode falar. Dá para perceber qual é a que está oscilando mais, se é a minha ou se é a da Larissa. Eu não consigo ver nada, nem na minha nem na sua. Para mim tá ok. Então, a Talvez seja a Larissa, minha. ela é pós-graduada em aconselhamento bíblico, é uma conselheira bíblica, então é uma mulher que tem se proposto estudar assuntos dos mais diversos e comparar ou ver o que as escrituras realmente falam sobre esse assunto. Então, é uma mulher que tem
o embasamento das Escrituras, que é o nosso fundamento de fé, graças a Deus pela vida dela, e ela, juntamente com seu marido, servem nessa área. Não chegaram a se associar à BCB, né, mas estão servindo ao Senhor no mesmo ministério que nós, aconselhamento bíblico. Então, graças a Deus pela vida dela, também tem estudado bastante essa área de adolescentes, não é, Larissa? Tenho estudado ultimamente sobre isso. Com filho adolescente, né, é preciso Isso. me aprofundar na área. Os desafios vão chegando e a gente vai sempre ver que a palavra de Deus ensina sobre os desafios que a gente tem vivido. É muito bom crescer assim. Então, ela é idealizadora do CIMAB. CIMAB é o Simpósio de Aconselhamento Bíblico, que desde o ano passado, a internet Gisele está travando um pouco. O meu roteador, não tem nem muito o que fazer, eu acho. Vamos orar para que... Hoje choveu um pouquinho aqui, então deve ser por isso que está oscilando, não sei. Então, a Larissa Fernandes, ela é idealizadora do CIMAB. Foi por meio do CIMAB que eu a conheci. O CIMAB é o Simpósio de Aconselhamento Bíblico, não é isso, Larissa? E foi lá também que eu conheci a Naná Castilho, através do simpósio. Uma bênção. Esse ano falou sobre as emoções, não foi? Você falou sobre TPM, lembro bem da seu estudo. E a Naná falou sobre a graça de ser mãe, né? Alguma coisa assim. Isso mesmo. Foi uma bênção Isso mesmo. também. Foi abençoador. Então, não sei se você quer falar alguma coisa, Larissa, sobre você, complementar, talvez algo que eu esqueci. Primeiro, eu queria te agradecer pelo convite, né, Gisele? Muito obrigada pelo convite para falar aqui com um tema super relevante e importante para a nossa atualidade. Mas eu costumo me definir como dentista e conselheira bíblica por formação, mãe... Dentista? Sim, sou dentista. Esposa e mãe por missão e predileção, estudante da Bíblia por satisfação e salva pela graça. Amém, amém. Bagagem bem cheia. Uma serva está aqui conosco para servir, graças a Deus. Sim. Sou casada com o Ives, né, como você falou. Oi. Casada com o Ives, a gente está em Macaé, na Segunda Igreja Batista, servindo aqui. Uma igreja muito especial para a gente. E tenho 2 filhos, como você já falou também. Que bênção. Amém. Então, como vocês já sabem, a gente está com um tema mensal desse mês de junho, que seria como desenvolver uma fé feminina em um mundo que é feminista. Então, Larissa Ferraro, ela abriu as lives definindo e tentando diferenciar a feminina da feminista. Hoje a gente vai mais fundo um pouco, vai cavar mais fundo, e a Larissa Fernandes, ela vai, então, falar da dinâmica do coração, desvendando o coração. É muito importante compreender isso. Mais do que o exterior, a gente precisa entender as razões, o que está por trás. E é por isso que a Larissa vai, então, falar um pouco sobre o coração. É muito importante. Então, preste atenção para você aprender. Falar em Larissa, ela mandou um beijo para você. Falei com ela agora há pouco. Ela disse que vai assistir a live. Talvez Beijo não hoje, lá, me achará. Isso mesmo, mas talvez amanhã ela disse que já vai assistir a live. Eu também estou tentando cooperar com esse tema nas segundas-feiras. Na semana passada eu tentei definir e diferenciar desejos legítimos de desejos idólatras. Ontem eu tentei abordar a diferença de submissão bíblica e subserviência idólatra. Se você quiser ter acesso a esses lives, estão no feed ou então no canal Gisele Lourenço. A live que vai ser realizada hoje com a Larissa também, da mesma forma, vai subir para o IGTV. Quando a gente terminar, eu vou colocar a live. Depois ela vai ser removida. Quando você vê a live com a fotozinha da Larissa, já pode curtir. Foi uma bênção para a sua vida. Você então deixa seu comentáriozinho lá que encoraja a irmã que tem estado aqui para nos abençoar. Então, vamos orar. Se eu não esqueci de nada, os elementos que vêm antes, vamos, sem mais delongas, vou orar pedindo a Deus que nos abençoe nesse momento. Pai bondoso, graças te damos porque podemos aprender mais do Senhor. Precisamos muito, Senhor, compreender quão profunda é a corrupção do nosso coração, a fim de que possamos, Senhor, nos humilhar diante de Ti, pedindo socorro, pedindo a Tua ajuda. Que o Senhor capacite a Larissa a falar somente o que o Senhor tem pretendido e que esse ensino vá de encontro a muitos corações, muitos, e muitos corações possam então perceber a corrupção,
oportunidade de se arrepender dos seus pecados. Por isso, vivem, Senhor, dando evasão às suas paixões infames. O Senhor conceda arrependimento, a fim de que elas possam, então, fugir ou escapar da condenação e experimentar o refrigério da graça do Senhor pela tua presença, todos os dias da sua vida e a eternidade por vir. Rogamos ao Senhor estas coisas, ser conosco, pois é em nome de Jesus que eu oro. Amém. Então, Larissa, eu gostaria de que você começasse falando um pouco sobre, explicando como funciona a dinâmica das emoções. A gente mais que não quer entender como funciona isso e se você puder nos ajudar a compreender melhor, pode começar por aí. Tá joia. Então, a forma como nós pensamos gera as nossas emoções, né? Nossas atitudes, pensamentos, emoções vêm do nosso coração, do interior, né? Então, dependendo do que eu creio, eu terei essa ou aquela emoção, reação. E não o meio, as circunstâncias da vida, as situações do dia a dia, nada mais fazem do que revelam o que está no meu coração. E quando eu falo coração, eu me refiro à sede dos nossos pensamentos, nossas emoções, né? Então a gente vai falar bastante de coração nessa live, mas não é aquele coração das músicas sertanejas aí, né? Mas é o coração segundo a palavra de Deus, coração, que é a sede dos nossos desejos, nossos sentimentos, nossos pensamentos e nossas emoções. E uma ilustração que eu gosto muito de usar é a da xícara de chá. Imagina, até trouxe aqui a ilustração, ó. Imagina uma xícara de chá com um saquinho de chá e a água fria. Aí eu coloco o saquinho na água fria, o que vai acontecer? Não vai acontecer nada. Por quê? Porque o ambiente, o meio... Mas, e se eu colocar água quente nessa xícara e colocar o saquinho de chá? Aí sim, o aroma, a essência do chá, o sabor vai sair, vai exalar. Por quê? A essência está aqui, mas quando a água está fria, não sai nada, né, do saquinho. Agora, quando a água está quente, aí sim a gente vai sentir o chá. É a mesma coisa com o nosso coração. Quando a gente é exposto a situações que mexem com a gente, nosso coração e nossas emoções são expostas. Essa é a dinâmica bíblica do coração, né? Então, o que eu penso gera o que eu sinto. E aí, quando uma mulher, por exemplo, ela é confrontada, ela acredita que seu corpo, ela pode fazer o que ela quiser com o corpo dela, e ela é confrontada em relação a esse pensamento que ela tem, o que vai acontecer? Ela pode agir com ira. Por quê? Porque o pensamento dela foi confrontado e a emoção dela sai com ira. Ela tem um desejo ali de liberdade, né? Que mexe com ela. Então ela expõe o que está no coração. É basicamente isso. Incrível, então, que no caso das circunstâncias, elas proporcionam o ambiente para que o que está no meu coração seja, então, exposto. Nesse Que sentido, já tá ali. Eu não posso culpar o ambiente. Eu não posso culpar a água quente pelo que sai no sachê do chá, né? O que eu tenho que entender é que se saiu aquilo é porque aquilo estava dentro do meu coração. E a circunstância para promover, então, essa oportunidade. É isso? Exatamente isso aí. Entendi. Então, os pais deveriam, fazendo uma aplicação para pais aqui, deveriam aproveitar os momentos de contendas, de brigas, para compreender mais o coração dos filhos, né? É uma oportunidade para poder compreender. Ao invés de só sair dando em todo mundo, e para calar a boca de todo mundo e cessar a briga, é mais fácil, mas não resolve o problema a longo prazo. Né? Dá mais trabalho cavar fundo e... Verdade. E foi uma forma bem resumida, assim, né? Porque o pastor Carlos, ele fez um vídeo sobre isso numa aula, né? Numa pregação para a gente, para o CIMAB. Demorou, acho que 1h30. Na verdade, a gente tem muito assunto para falar sobre isso, né? Mas o tempo é curto. Temos várias coisas aqui para a gente percorrer, Sim. Né? Muito bom. Muito bem. Espero que vocês tenham pegado aí isso. Não vá culpar o seu marido, a sociedade,
que sai dentro de você é porque está lá dentro. O que tem dentro de nós não é muita coisa boa, não, Sim, segundo a é palavra de verdade. Deus, né? É verdade. O coração é Seria muito corrompido bom, e é muita pecador. coisa boa, Sim. é verdade. Então, como é que nossas motivações, as motivações do nosso coração influenciam nas nossas emoções? Ok. Nossos pensamentos, né? Nossas convicções, nossa maneira de ver o mundo, aquela tal da cosmovisão, né? Gera nossas motivações e nossas emoções. Então, algumas perguntas para a gente poder fazer e para sondar as motivações do nosso coração são, por exemplo, por que eu faço o que eu faço? O que está no meu coração que me motiva a fazer ou deixar de fazer algo? O que eu quero com isso, né? E voltando ao exemplo, então, da mulher que acredita que pode fazer o que ela quer com o corpo dela, aí o que motiva essa mulher a pensar e agir assim? Pode ser um desejo de controle, por exemplo. Que eu controlo o que eu visto, o que eu faço, e ninguém tem a ver comigo com relação a isso. Porque, afinal, meu corpo, minhas regras, né? Como elas dizem, é uma motivação egoísta, né? Que só olha para o seu lado e não do que pode causar no outro. Então, deixa eu tirar aqui que eu estou escutando muito a minha voz. Então, é É sempre boa. bom a gente refletir qual motivação está por trás do que nós pensamos, nós agimos e nós falamos. Seria isso. Também de uma forma Muito bem bom. resumida. Bem objetivo. Muito interessante como nossas motivações, elas realmente nos levam a fazer o que... E realmente o exame deve ser sempre feito, né? Porque eu faço o que faço. Se eu faço o Exatamente. que faço, porque tem uma motivação. A gente deve sempre estar atrás das motivações do nosso coração e nos ajuda a nos conhecer melhor. A gente acha uma pessoa boazinha, mas quando vai atrás de estar lá dentro do coração, reclama ao Senhor por misericórdia, né, Larissa? E E contra no cada caso, coisa, né? contra cada coisa, Senhor, tem misericórdia. Eu estava lendo aquele livro A Culpa é do Cérebro, do Edward de Welsh. Muito bom o livro. Fala sobre essa questão também, sobre... Todo conselheiro bíblico vai ter que tocar nessa questão do coração, né? E ele comentando sobre isso. Muitos casos de que a pessoa realmente coloca culpa até nessa questão de desestabilidade, de algum problema no cérebro, mas Uhum. uma coisa necessariamente não tem a ver com a outra. A pessoa às vezes usa o contexto para poder pecar mais, Sim. para ter essa desculpa, né? Se eu tenho um diagnóstico, a gente tem que ter cuidado com os rótulos da psicologia por isso. Porque quando a pessoa rotula, eu tenho déficit de atenção. Então, a pessoa parece mais sempre uma vítima. Então, é como se aquela condição fosse algo que nunca pudesse ser mudado. E às vezes a pessoa usa esse diagnóstico para poder pecar mesmo. Uma coisa não necessariamente tem a ver com a outra. Minha dificuldade de aprender não quer dizer agora que eu vou pegar o apagador e jogar no professor, porque ele não ensina bem. Eu estou com dificuldade de aprender e eu vou então agredir o professor, Uhum. né? Então não justifica suas ações, não justificam. Você sempre tem que se voltar e conhecer seu próprio coração, né? Para Sim. que você então compreenda. E as feministas, elas têm muita coisa para cavar mais fundo e conhecer. Então, falando de coração, não poderíamos deixar de falar sobre ídolos, né? Ídolos do coração, como João Calvino afirmou, que o nosso coração é uma fábrica de ídolos, e eu acho que ele leu muito Tiago. Eu sempre costumo dizer nos meus estudos, ele leu bastante Tiago, porque Tiago já afirmou isso, né? No capítulo 4. Nosso coração é uma fábrica de ídolos. Então, como é que a gente poderia entender isso? Esse também é um outro ponto bem importante, Gisele. É motivação do coração, ídolos do coração, né? E eu posso ter um ídolo no meu coração que não é uma imagem a qual eu me curvo, né? Quando eu quero, eu desejo tanto algo, eu estou disposta a pecar por isso, ou quando eu peco, quando eu não tenho, o que revela? Revela que eu tenho um ídolo no meu coração. Ezequiel 14 fala sobre ídolos do coração, né? Ezequiel 14:3 vai dizer o seguinte, vou ler aqui, tá? Filho do Sim, homem, estes homens ergueram ídolos em seus corações e puseram tropeços ímpios diante de si. Então, aqui, Deus vai falar ao povo que eles haviam erguido ídolos em seu coração, algo a quem adoravam e recebiam o que eles queriam. E assim é o ídolo, né? A gente se curva diante dos nossos ídolos
ídolos e ele nos dá o que a gente quer. Mas o que a gente precisa fazer, né? A gente tem que pedir para Deus como o salmista pediu. Sonda-me, ó Deus, né? E conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e leva-me pelo caminho eterno, né? Então, qual mensagem tem nos atraído? E por que ela tem nos atraído? Talvez haja um ídolo no meu coração, no seu coração, de quem está nos ouvindo. Nós temos que avaliar muito bem o nosso coração. E vale lembrar também que há caminhos que parecem retos aos homens, mas no final esses caminhos levam à morte, né? É verdade. Bem verdade isso. Sim, Enganoso é o coração, né? Como Jeremias falou. sim, sim. Corrupto, quem o conhecerá? Ele realmente quer nos conduzir por caminhos tortuosos. Por isso que a gente não pode... Essa coisa de siga o seu coração não dá não, né, Larissa? Exatamente. É uma furada. Não siga o seu coração. E você vai se dar muito mal. Até o devocional da quinta-feira com a Lívia, a Juliana vai falar sobre isso, desconstruindo mentiras com verdades bíblicas, e a mentira de quinta é de, siga o seu coração. Será que isso é bíblico? Graças a Deus que a palavra de Deus vai nos ajudando e esses assuntos vão entrelaçando, né? Se as irmãs têm acompanhado a sequência, vai ficar algo no coração, certamente, pela repetição, né? Um recurso bom para o ensino, muito É didático. assim que a gente aprende, né? Exatamente. Um recurso muito usado pelos judeus e vale a pena lançar a mão, né? A repetição, repetição, repetição. Educação clássica. Então, quais seriam algumas convicções? Não sei se você terminou, você gostaria de comentar mais alguma coisa sobre essa questão? Sobre essa questão, sim. Quais são algumas convicções do movimento feminista e as reações emocionais que ela causa? Ok. Então, quando a gente fala em movimento feminista, é bom a gente definir que eu vou me referir a um movimento político, sim, social também, e também muito ideológico, né? Que levanta bandeiras muito diferentes à do cristianismo. E algumas delas, elas podem parecer bonitas, mas são apenas uma maquiagem, uma linda maquiagem para esconder um pensamento egoísta e destruidor dos valores cristãos. A gente tem que tomar muito cuidado com isso. Eu vou falar também apenas algumas bandeiras, tá? Porque a verdade é que, na essência, a essência não muda, é sempre a mesma. Assim. E eu já vou dizer qual é a essência disso. É gerar no coração da mulher uma insatisfação, né? Isso que acontece. E essas convicções que eu vou falar, elas foram tiradas de livros que falam sobre feminismo, de artigos, de sites. Se você pesquisar, você vai facilmente encontrar sobre essas convicções, tá bom? Então, a primeira convicção seria a ideologia de gênero, né? Quando a pessoa nasce com sexo, mas ela acha que esse sexo não a define. Quem o define é o meio, é as circunstâncias, é a própria pessoa, e aí ela pode escolher o gênero que ela quiser. Essa é uma grande situação que tem acontecido hoje em dia, né? E o que uma mulher pode ter na mente, no seu coração, para defender essa bandeira? Ou por que ela defenderia uma coisa assim, né? Talvez uma sensação também de liberdade, essa paixão de estar no controle, né? Eu vou escolher o que eu vou ser, não é Deus que faz isso, não é Deus que define, mas é o meio, é a sociedade, e eu sou suficientemente capaz de fazer isso. E quando ela fala uma coisa dessas, o que ela está dizendo, né? Uma mulher que pensa assim, o que ela diz? Olha, Deus, seu trabalho foi péssimo, não gostei do sexo que o Senhor me deu, e eu vou escolher. Então, ela toma o controle que pertence a Deus, né, em relação a isso. Deixa eu achar minha cola aqui para eu continuar. Fique à vontade. E aí, qual deve ser, né, a convicção do coração de uma mulher feminina, segundo a Bíblia, né? Quais emoções vão brotar desse coração? A gente tem que entender que Deus, lá em Gênesis 1, criou apenas dois sexos. Foi homem e mulher. Ele planejou assim, sabendo que é o melhor para mim e é o melhor para você também, né? Para todas nós, na verdade. Essa é a parte do nosso pensamento, que a gente conversou lá atrás, que os pensamentos geram as emoções, né? Vamos dar uma olhada lá em Gênesis 1, 27. Tá aqui já marcado? Eu vou ler, tá bom?
Diz assim: criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. O texto diz homem e mulher, substantivo feminino e substantivo masculino, no hebraico e em português, macho e fêmea, né? E tentar mudar isso é dizer isso para Deus: Deus, seu trabalho foi péssimo e por isso eu vou escolher o que eu quero ser para mim, o que eu quero para mim, porque eu sei o que é o melhor. E aí a gente tem que lembrar lá de uma soberba, né? Um desejo de controle, né? A gente tem que lembrar lá de Salmo 139. O que ele vai falar? Que tu criaste o íntimo do meu ser e me tecesses no ventre da minha mãe. Tuas obras são maravilhosas, né? Deus, queridas, nos teceu no ventre da nossa mãe, formando corpos masculinos para uns e femininos para outros. Isso deve gerar no coração de nós, mulheres cristãs, ao invés de revolta, de ira, de descontentamento pela forma como Deus nos fez, deve trazer para a gente um sentimento de gratidão por ter nos feito mulheres, pois foi assim que Deus, na sua soberania, na sua perfeição, nos criou. E essa é uma reação de um coração de uma mulher cristã que ama a Deus, né? De estar entendendo a vontade de Deus, o papel que Deus fez para ela. Seria isso a convicção em relação à ideologia de gênero. Uma outra convicção do coração de uma mulher feminista é o sexo livre. Sexo com quem quiser, seja homem, seja mulher, antes do casamento ou fora do casamento, né? É a busca pelo prazer, pela satisfação, para ter alegria, né? Isso pode estar por trás do coração de uma mulher feminista. E ela se deixa levar pela emoção de um relacionamento homossexual, por exemplo, né? Que a gente tinha conversado, se entregando às suas paixões do coração, ou o prazer de ter relação com quem ela quiser, sendo do gênero que quiser, sendo fora do casamento, seja antes do casamento, seja ela solteira ou casada, né? Um sexo livre. É um coração movido a seus sentimentos prazerosos e a felicidade a qualquer preço, né? E o coração de uma mulher feminina? Como é que deve ser, né? A gente deve nos satisfazer no plano de Deus, queridas irmãs, no plano de Deus. E ao invés de nos entregarmos ao prazer lascivo, seja homossexual, seja adúltero, ou o prazer que for, quando o movimento feminista ele grita uma insatisfação generalizada, a reação de uma mulher que ama a Deus é de satisfazer-se nele, né? Em Deus. E aí, quando a gente olha para a palavra de Deus, a gente vê de novo um padrão lindo e perfeito, criado por Deus para o sexo dentro do casamento, lá em Gênesis 2:24. E essa é a parte do pensamento que a gente tem que mudar, que vai gerar nossas emoções. O que diz o texto lá em Gênesis 2:24? Vamos ver aqui. Por essa razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e eles se tornarão uma só carne. O termo uma só carne, entre outras coisas, né, refere ao sexo entre homem e mulher dentro do casamento. Planejado por Deus é esse. E para isso, talvez você tenha que lutar com a sua carne, que pode estar desejando prazeres fora da vontade de Deus, e encontrar contentamento no plano dele, né? Umas boas perguntas que a gente pode fazer, Gisele, poderiam ser: isso trará glória para Deus? Tem algum princípio bíblico que é violado se eu caminhar nisso? Eu irei pecar? Por que eu quero tanto isso, né? São boas perguntas para a gente fazer, que vão ajudar a gente a sondar as motivações do nosso coração. E uma outra convicção também é a luta pela supremacia feminina. Num documentário que eu assisti sobre o movimento feminista, chamado, o documentário Ela é Linda Quando Está Zangada. Assisti na Netflix anos atrás, não sei se ele ainda está passando, né? Mas uma das entrevistadas feministas, ela disse: nós não queremos um pedaço da torta, nós queremos a torta toda. Esse girl power, né? Esse poder feminino. Então, elas não querem igualdade. Isso elas dizem na maquiagem, né? Para ficar bonito. Elas querem superioridade.
E é só olhar a história, né? A gente olhando para a história, a gente consegue observar isso. Lá, na época do direito ao voto, lá na época de 1800, mais ou menos, né? Na época, os negros e os pobres também não votavam. E as feministas defenderam apenas o seu voto. Mas pensa comigo, se fosse igualdade, por que não defender o voto de todos, né? Mas não. O que elas querem? Elas querem gritar mais alto. Mas vamos olhar de novo o texto lá de Gênesis. Gênesis 2. Deixa eu ver quando ele está aqui. A gente que fala, Deus fez homem e mulher à sua imagem e semelhança. Né? Então, não há melhor nem pior. Todos somos... 26. Isso aí. Todos somos criatura de Deus de igual valor, como criaturas, né? Isso vale para o movimento feminista, vale para o racismo, vale para as diferenças sociais. Todos criaturas de Deus com valor igual diante de Deus. E a gente tem que lembrar também, Gisele, que a gente está num mundo pós-moderno, né, numa cultura que tem um ar muito contaminado. E os pilares do pós-modernismo contaminam o cristianismo. Assim como o coronavírus que está aí agora, né, contaminando tudo, a pós-modernidade faz igual. E a gente não vê muito. E a gente deve usar a máscara, como a gente usa a máscara para o coronavírus, usar a máscara da palavra de Deus para nos proteger, para filtrar, né? E um dos pilares desse pós-modernismo é o relativismo. Relativismo, ele fala que tudo é relativo, nada é absoluto, né? E não há verdade absoluta no mundo pós-moderno. Nós temos que lembrar, então, que a palavra de Deus é a verdade, sim. O que fala lá na Bíblia, né? Que conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E a verdade é Deus revelado em Jesus através da palavra de Deus, da Bíblia, né? Então, aborto sempre será um assassinato de bebês. O homossexualismo sempre será lascivo e pecado, né? A gente tem que lembrar disso. Liberdade sexual sempre será um pecado também. A Bíblia é a verdade absoluta. Falei sobre 2 pontos, né? 3 pontos. Muito bom, é isso mesmo. Enquanto elas apregoam liberdade, a Bíblia chama de libertinagem, e essa liberdade que elas apregoam é escravidão. Né? Sim. Imagine só se o mundo fosse tomado pelas ideias das feministas. Ia ser extinto não daria nenhuma geração. Né? E como é que ia haver procriação se uma mulher agora passasse a olhar para outra mulher e nunca mais ter relações com uma? Então, distorce o plano perfeito de Deus em todos os mínimos detalhes. É uma rebelião, em primeira instância, contra Deus, na verdade. Ao invés... todo esse egoísmo, né, de meu corpo, minhas regras, eu não posso gerar um bebê, se eu posso fazer sexo com quem eu quiser, é uma coisa assim, somente o pecado, e somente Jesus Cristo realmente pode nos libertar. Nós que somos cristãos, realmente precisamos cada vez mais conhecer o plano perfeito de Deus. E quanto mais nós conhecemos, mais nós vemos a perfeição, porque é real, não precisa inventar a perfeição, está lá. É uma verdade cristalina, o plano de Deus é bom, tudo que Deus faz é justo, reto e bom, e nós podemos nos regozijar nele. Os ídolos não proporcionam isso, né, Larissa? Sim, é verdade. O ídolo é escravidão. O ídolo é sempre para me oferecer um prazer que eu quero, e em troca eu submeto a ele. Deus não é assim. Com o Senhor não é assim. Realmente proporciona o melhor, santidade. Então, Larissa, sobre o patriarcado, quando as mulheres se sentem oprimidas pelos homens, isso é um assunto interessante. Como lidar com isso, assim? Outro extremo né? Não entendi, desculpa. Seria um outro extremo tem um extremo de exaltar e querer o empoderamento, não querer nem a igualdade, querer ser. Mas também tem o aspecto de que o homem, por ser pecador, ambos são pecadores e ambos vão ter dificuldade de compreender a vontade de Deus e às vezes vão invadir os limites, a cerca protetora, né?
a ele um papel maravilhoso de liderança bíblica, mas liderança bíblica não é subjugar, né? O Sim, patriarcado, em muitos aspectos, eu acho que talvez reflete isso, oprimindo mulheres e tal. Não sei se você quer comentar alguma coisa sobre isso. sim. Esse seria a nossa quarta convicção, tá, Gisele? Então, é o Tá. discurso feminista, ele diz que o trabalho em casa, a mulher cuidando de casa, dos filhos, ele é opressor, né? E que ele é inferior, que ele é sem valor. E o sentimento que causa é de ira novamente, inferioridade, tristeza, por ter um papel, segundo as feministas, menor, inferior que a dos homens, né? E aí, quais devem ser as convicções da mulher feminina e as suas emoções? Vamos dar uma olhada. É uma satisfação entendendo que Deus nos criou com papéis diferentes, mas com o mesmo valor. Olhando para Gênesis de novo, né? Façamos o homem à nossa imagem conforme a nossa semelhança. Homem e mulher foram feitos à semelhança de Deus. Deus não fez um melhor que o outro. Ambos têm o mesmo valor e dignidade diante de Deus. Isso tem que ficar muito claro. E quando Paulo orienta Tito a orientar as mulheres mais velhas, para as mais velhas orientarem as mais novas, a, entre outras coisas, estarem ocupadas em casa, não é para fazer delas escravas do lar, de maneira alguma. Estar no lar, então, é um papel digno, sem dúvida alguma. E a causa feminista pode mexer com as nossas paixões, digamos assim, porque ela fala de uma falsa liberdade, né, como você falou. E num primeiro, e um olhar bem superficial, parece lindo isso. Diz que ela não precisa ficar presa a uma instituição patriarcal que a diminui, ficar presa aos filhos porque são um peso. Diz que ela precisa almejar algo maior, seja na carreira, seja nos relacionamentos, onde for. E mais uma vez, né, o centro é o seu próprio umbigo. E quando eu li a mística feminina da Beth Friedan, eu percebi que a mulher tem esse comichão dentro dela que foi implantado lá no Éden, né? De ver os afazeres domésticos como algo depreciativo ou estar em casa com os filhos como sem graça e sem valor. E a mulher pode se sentir inútil. Nosso valor, queridas, está na cruz de Cristo e encontraremos contentamento na cruz de Cristo. Mas nosso coração é tão contaminado, como a gente já conversou assim, aqui com o mundo, que não quer fazer o que Deus quer que nós façamos. Parece que ficar em casa é depreciativo. E parece que trabalhar fora de casa dá mais status e honra, né? Mas o que há de mais honroso do que cuidar daqueles que Deus deu para mim cuidar? Meu marido e meus filhos. Olha que coisa mais honrosa, né? Por que nós podemos passar o dia inteiro trabalhando para um chefe e não podemos trabalhar para a nossa família? Que privilégio, querida irmã, é o seu se você pode ficar em casa e cuidar da sua família. Isso é um privilégio. Isso não é desmérito de forma alguma. Estar fora de casa dá uma falsa sensação, de novo, de liberdade. Mas a real liberdade é poder obedecer o que Deus quer de nós, esposas, né? Cuidar bem do nosso lar. E eu não vejo de forma alguma, tá? Que a Bíblia é contra a mulher trabalhar fora. Eu não estou falando isso. O que eu estou dizendo é que o trabalho no lar, ele é útil, ele é importante e ele é honroso, né? E que empoderamento que é esse que faz a mulher ter que sair cedo, deixar os filhos na escola, trabalhar muito fora de casa, ficar longe dos filhos, da família, volta para casa, tem uma demanda enorme de roupa, de comida, de limpa aqui, de esfrega aqui, lá. Se ela não faz EAD à noite, né, uma graduação, uma pós-graduação, alguma coisa do tipo, aí no dia seguinte acorda cedo e começa tudo de novo. Então ela serve tantas pessoas no trabalho dela. Mas é sua família, né? Que empoderamento que é esse? Não entendo muito em relação a isso. Então, estejamos nós, mulheres, satisfeitas em estar numa configuração familiar projetada por Deus, onde o homem é o líder espiritual e principal provedor, né? Como diz lá também em Tito 2. Isso não é diminuir a mulher, mas é proteger a mulher. Deus coloca o homem como um papel difícil de liderança amorosa, como um professor meu falava nas aulas lá,
que é como se fosse o marido abrir um guarda-chuva num dia chuvoso e ele a protegia a mulher da chuva. O marido protege a esposa debaixo da sua liderança. E quanto a jovem, né, adulta ou solteira, que não tem marido nem filhos, elas devem olhar também pelo mesmo ângulo. Mesmo não tendo marido e filhos, ela tem sua família para cuidar. Tem também sua família estendida, né, que é a família da fé, a família de Deus. Ela tem que ser útil, deve ser útil na igreja, na sua família, participando de ambas as famílias, a família de sangue e a família de Deus, né? Portanto, a gente tem que avaliar que vozes nossos corações têm ouvido. Por que eu faço o que eu faço, né? Isso é importante. Em relação ao patriarcado, é isso. Quando a gente entende a vontade de Deus, a gente goza da verdadeira liberdade. Porque as feministas não sabem o que é isso, não. É interessante, eu assisti uma reportagem, às vezes quando eu estou dando treinamento para professores, eu gosto de, um dos pontos, falar sobre relativismo, ideias filosóficas que não condizem com a palavra de Deus. Eu assisti uma reportagem uma vez, estava, acho que, passando no Google, eu fui olhar, era uma repórter que eu imagino que não era cristã, mas uma coisa que ela falou era verdade. Ela disse que as feministas na Europa, né, gritaram que queriam ter mais força do que os homens. O que aconteceu? Os homens, então, diminuíram e passaram a ser mais afeminados. Então, quando teve essas guerras, isso é recente, né, essas guerras que os assírios, ou da Síria, homens ali vieram, invadiram a Europa. Esses homens estavam violentando as mulheres no meio da rua e elas não tinham homens para protegê-las. Inclusive, teve uma marcha na Holanda para defender as mulheres, eram homens vestidos de mulheres, totalmente afeminados, totalmente, assim, sem nenhuma... A masculinidade, virilidade é um presente dado por Deus. A gente não quer um homem igual a nós, pelo amor de Deus, chorando igual eu. O que eu vou fazer com ele, né? Claro que eu também não quero um homem me batendo. São extremos que o pecado faz com que o homem caia, né? Nem queremos um homem feminino, mas também não queremos um homem... Acho que está travando um pouquinho, Gisele. Está travando um pouquinho. Está travando, eu vi... Parece que é a sua, Larissa. Mas o pessoal tá aí, pode falar. Se é a minha, se é da Larissa. Bem-vinda, Larissa. Aqui estamos nós falando um assunto que você gosta de ensinar as mulheres também. Então, é interessante. Elas precisavam de homens para protegê-las, mas elas não tinham, porque elas queriam sobrepor, né? Ou seja, essa coisa, esse grito de independência não cola, porque a gente, realmente, Deus fez o projeto perfeito. A gente precisa ter um protetor. Sim. Alguém que esteja cuidando de nós. E realmente é uma bênção, né? Sim. Uma bênção mesmo. A sua, Gi. Eita, não sei o que fazer, não. Ore pela minha internet. Tem atitude de oração pela internet aí, nossa. Você quer comentar mais alguma coisa? Em relação ao patriarcado, seria isso. Pode passar para a próxima. Todo mundo está falando que é a minha. Eu reiniciei o roteador antes, justamente para impedir isso, mas não tem mais o que fazer, não. Você citou pontos que, no geral, as mulheres cristãs não apoiam. Mas aqueles pontos em que nós concordamos com as feministas, como essa questão de violência, abuso sexual, estupro, eu meio que toquei agora, você pode comentar um pouco mais. Sim, ok. Em primeiro lugar, né, não é porque eu apoio algumas bandeiras que eu sou feminista. Isso não. Nós somos contra o estupro, contra a violência, contra o abuso, porque nós somos cristãs. O cristianismo dignifica a mulher. E isso são pecados contra a mulher. E, em segundo lugar, a ira contra a injustiça e contra o pecado deve existir. Assim como Deus, né, se ira com o pecado. E essas situações de estupro, abuso, turismo sexual são pecado, né? E nós devemos nos irar em relação a isso. Só que nós devemos ter cuidado com a nossa ira.
essa é um ponto interessante. Porque a nossa ira, justa e santa, ela pode facilmente se tornar pecaminosa. Porque nosso coração, mais uma vez, ele é contaminado. Por isso que fala lá em Efésios, né? 4, 26, 27. Quando vocês ficarem irados, não pequem, apaziguem sua ira antes que o sol se ponha, e não deem lugar ao diabo. Então, se você for ficar irada, se acerta logo, porque se demorar demais, pode dar lugar ao diabo, né? Então, a ira santa me leva para Deus, e Ele fará a justiça. E a ira pecaminosa me afasta de Deus. Ela traz revolta, traz justiça pelas próprias mãos. Ela me gera no coração emoções não santas, né? E ao lidar com situações desse tipo também, a gente tem que sempre lembrar que as autoridades locais estão aí como apoio, como espadas de justiça, como diz lá em Romanos, tá? E outro ponto importante sobre isso, em relação à motivação do coração de uma mulher, as feministas, por verem a dominação do macho opressor, e as femininas, mulheres femininas, por verem a maldade humana sobre alguém que é a imagem e a semelhança de Deus. Estas são motivações bem diferentes, né? E isso também faz toda a diferença. Bom, agora resumindo todo o pacote aí de convicções, o coração de uma mulher feminista, né? Ele mostra-se irado, descontente, dominador, insubmisso e voltado para si mesma, para o seu umbigo. Eu trouxe até eu imprimi umas fotos, esqueci de mostrar no começo, mas que mostram, dá para ver alguma coisa? Acho que dá, né? Dá para ver. Manifestações aqui em relação a favor do aborto. Uhum. Essa daqui eu tive até que cobrir, porque elas estavam nuas na rua, fazendo passeata. Essa daqui é a Sara. Ela é uma ex-feminista e ela agora está no movimento feminino. Ela levanta mulheres femininas. É muito joia ver a história dessa mulher. Mas esse é o coração de uma mulher feminista, né? Que tem uma luta, uma ira, uma falsa liberdade. É isso mesmo. Exatamente. Eu ia comentar um ponto e eu acabei esquecendo. Mas é incrível como... Sim, assim como os homens podem oprimir as mulheres, porque não compreendem o seu papel, as mulheres também acabam oprimindo os homens em muitos momentos, né? A gente até tem, parece a lei agora, Maria da Penha para o homem. Assim, às vezes, inverter alguns papéis de muitas mulheres que batem no homem também. Então, se você não entende o seu papel, de alguma forma você vai pecar. Às vezes peca, às vezes sem nem falar, só com o olhar. Fulmina o marido, ou então com o olhar manda um comando pecaminoso para controlar o esposo de alguma forma. Então, a questão é o coração. Se o coração não for corrigido, a gente vai maquiar, vai fazer alguma coisa para continuar pecando. Era mais ou menos a proposição que eu tentei tratar ontem. O problema principal é o nosso coração, porque nós somos criadas para adorar a Deus. E a feminista, ela, como qualquer pecadora, ela não está preocupada em adorar a Deus. Ela continua cega nos seus pecados, né? Como o apóstolo Pedro diz, eles andam na escuridão dos seus pecados, alheios à vida de Deus. Ninguém quer saber de Deus, só quer saber das suas paixões. Nós andamos nas paixões outrora. Agora nós queremos uma mente segundo Cristo. Para que essa mente segundo Cristo molde nossas atitudes e, por fim, nossas emoções. Não estamos livres de sentir sentimentos perversos. Sim. Graças a Deus, por algumas que nunca sentiram desejos mais e mais perversos. Como, por exemplo, talvez uma atração por uma mulher, sendo mesmo cego, como também um homem, uma atração por outro homem. Graças a Deus por isso. É graça de Deus sobre nossas vidas não ter chegado a esse extremo. Também não ter chegado ao extremo de matar outra pessoa de tanta ira, né? A gente tocou nesse assunto sobre ira. Mas todos nós temos, sim, emoções erradas, temos pensamentos errados que precisam todos os dias serem corrigidos pelas Escrituras, né, Larissa?
a fim de que a gente Sem cresça. dúvida. Essa é a santificação progressiva, né? Santidade pouco a pouco, a cada dia. Exatamente, exatamente. Então, sempre a gente deve voltar às Escrituras para poder compreender a vontade de Deus. Vai ser até o fim da vida. E no céu a gente vai Sim. continuar conhecendo mais de Deus, né? No céu não vai ser só aquela coisa chata de tocando harpinha. Vai ser conhecendo esse Deus tão grande que o mar, né, a gente não consegue. Os grãos de areia, né? Que a gente não consegue contar. Então o conhecimento do céu é maior do que os grãos de areia. Então a gente vai passar muito tempo conhecendo esse Deus ilimitado porque nós somos limitados. A Então a eternidade, gente deve né? A eternidade inteira. Louvando, a eternidade adorando inteira. e conhecendo. Eu confesso, Larissa, assim, que quanto mais eu conheço ao Senhor, com interesse, o aconselhamento bíblico tem proporcionado isso, mais eu me deleito. Eu adoro, não por constrangimento no sentido de alguém me forçar, mas constrangida, sim, pelo amor dele por mim. Por ser um Deus tão grande, por que me escolheu? Quem sou eu, meu Deus? No meio de uma multidão de muitas mulheres, o Senhor, né, resgatou a mim, resgatou a você, nos resgatou para que pudéssemos ter o privilégio de conhecer. Como tem uma música que uma menininha próxima a nós, a Liz, gosta de cantar, né? É um privilégio servir-te, ó Pai. É um privilégio servir-te, ó Deus. E realmente é algo maravilhoso servir o nosso cônjuge, os filhos. Quem Deus colocar na nossa vida é um privilégio mesmo, não é algo. É uma grandeza de privilégio mesmo. Mas se não observarmos, o pecado vai dominar nossos pensamentos. Esses pensamentos de inferioridade são horríveis. Então, Larissa, acho que nós cobrimos bem todo o conteúdo. Foi muito boa a sua exposição. Foi maravilhosa. Deu para refrescar a memória com algumas coisas, aprender outras, continuar no mesmo crescer a semelhança do Senhor Jesus Cristo, Amém. aprendendo mais dele e tendo nossas vidas transformadas. Né? Amém. Tem mais uma pergunta? Não sei se alguém aí tem alguma pergunta para fazer, eu não tenho. Eu queria só dar um fechamento, então, pode ser, Gi? Sim, sim, Tá, com certeza. joia. Então, assim, ao invés da gente buscar prazer em si mesma, né? Em satisfazer nosso Sim, coração, a gente deve buscar satisfação naquele que realmente pode suprir, que é Cristo, né? E assim nós teremos nossas emoções, nosso coração restaurado. Então, nossos ídolos do coração de toda mulher, eles são falsos e seus prazeres são medíocres. O texto de mentirosos. Isaías, de Ezequiel, que a Gisele citou sobre ídolos do coração, né? A gente deve se arrepender dos nossos ídolos do coração, né? E nada, queridas irmãs, nada no mundo irá satisfazer sua alma. Só Cristo. Então você pode escolher mudar de sexo quantas vezes quiser, largar o marido, recasar, transar com quantos homens quiser, mas nada disso a satisfará. Cristo é quem preenche a nossa alma. Lá em Mateus, Jesus diz, né? Venham a mim todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei, darei descanso para a sua alma. Então, o problema não é o homem opressor, não é o quanto você ganha, não é a família, não é o patriarcado. O problema é o pecado, né? E a Bíblia diz que todos pecaram, nós estamos separados da glória de Deus. Então, a gente tem que crer que Jesus, que eu sou um pecador em primeiro lugar, que Jesus veio para pagar por esse meu pecado na cruz, né? Ressuscitou e venceu a morte. Aí esse Jesus é o único caminho para restaurar seu coração, ninguém mais. Aí sim, nós mulheres vamos ser plenas e empoderadas mais do Espírito Santo. É outro empoderamento, né? Longe É de nós verdade. mesmas, muito longe da gente, mas cheia de Deus. Então, a cruz de Cristo, sim, a cruz de Cristo é onde tudo se faz novo, onde corações feridos são restaurados, onde mágoas são tratadas, onde a gente encontra satisfação, significado, onde se entende o porquê somos criadas, que é para Ele e para a glória dele. Então, o único lugar que você encontrará significado,
contentamento e emoções restauradas é na cruz de Cristo. Amém. Amém. Amém, amém. Bendita aquela que chegar a conhecer essa cruz de Cristo. Bendita, né? Amém. Bendita somos nós, as E mulheres. pela graça conhecemos, né, Gisele? Pela graça do Senhor. Exatamente. Que graça maravilhosa, né? Que graça. Sim. Vamos cantar essa graça pela eternidade toda. Que maravilhosa graça. Realmente, quanto mais a gente compreende, mais a gente se prostra aos pés do Senhor. Diz, muito obrigada, Senhor. Muito obrigada por ter me feito mulher. Muito obrigada porque eu conheço o Senhor. Muito obrigada porque eu posso servir. Não me diminui nada servir a meu irmão. Não me diminui nada servir ao meu esposo. Jesus nos deu esse exemplo de serviço. Realmente, o maior empoderamento é servir ao próximo, como uma demonstração do nosso amor e serviço a Deus. Lembrei rapidamente de um capítulo que eu escrevi no meu livro, falando sobre isso, como Paulo estava preso, mas a sua alma estava livre. E ele estava ajudando o irmão Filemão e Onésimo a resolverem um problema de relacionamento que estava prendendo eles. Mas Paulo estava preso, mas a alma dele estava realmente livre. Por quê? Porque ele gozava de comunhão com Cristo. Não são as circunstâncias, mas é nosso relacionamento com Deus, né? Como você falou, Larissa. Sim. É isso mesmo. Que Deus nos ajude a gozar mais de Cristo, para que a gente seja menos escravo dos nossos prazeres carnais, né? Amém. Que não Amém. proporciona uma alegria verdadeira, não. É só um vazio que aumenta um buraco de uma alma que nunca se satisfaz, né? Exatamente. Por isso que as feministas não iam ficar só no pé de igualdade, não, elas iam querer mais, porque o pecado é assim. Sim. Só quando a gente realmente tem Deus no nosso coração que a gente sabe o que é contentamento. Que foi o que Paulo aprendeu também, né? Contentamento. Sim. O segredo para a vida cristã. Então, temos poucos minutinhos, eu quero usar esses minutinhos para te agradecer. Imagino que as irmãs que estão aí embaixo também estão sendo gratas a Deus pela sua vida. Outras que vão chegar a ouvir essa live também vão ser gratas pelo ensinamento dado aqui hoje, pela trazer à memória aquilo que nos dá esperança, que é o nosso Salvador, trazer à memória nosso papel, que é maravilhoso, que é digno. E vamos então, como mulheres de Deus, vamos então levantar a bandeira, não da feminista, mas levantar a bandeira da palavra de Deus, do Evangelho, e viver de conformidade com esse Evangelho, né, Larissa? Amém. Deus te abençoe. Seu lar, na igreja onde você serve, junto ao pastor, junto aos seus filhos, você continue sendo essa mulher usada por Deus, para que suas filhas também se inspirem em você, seus filhos, e possam ver como podem servir a Deus melhor, também vendo o seu exemplo como mulher de Deus, certo? Então, Deus abençoe. Temos agora só 20 segundinhos, só dá para dar tchau mesmo. Eu que E agradeço, vocês que Gisele. apareceram aí. Eu agradeço Até a o próxima. convite. Semana que vem, viu? Estaremos com uma nova convidada. Vou ter que desligar aqui porque vai acabar. Deus abençoe. Tchau, tchau. Tchau. Deus abençoe.